noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos fazer o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na santa paz. Antes do nosso vídeo de hoje, vou pedir mais uma vez a vocês, por favor, nos ajude, gente, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo, quem ainda não é inscrito, pede para outras pessoas se inscreverem, compartilhe no Face, no Instagram, em todos os grupos, na igreja, tá? Nós precisamos, gente, de mais pessoas para nos ajudar, para o canal crescer. Nosso objetivo é evangelizar. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai poder evangelizar. Tá bom, gente? Por favor, nos ajude aí para que a gente possa crescer, compartilhe, comente os vídeos, dê um seu joinha, seu like aí, tá bom? Faça que a gente possa evangelizar o maior número possível de católicos, por favor. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, gente, vamos continuar o nosso estudo do catecismo que nós estamos fazendo. Agora nós estamos estudando sobre a liturgia, tá? Então nós já começamos, já na aula passada, a estudar sobre a liturgia no catecismo, tá? Por quê, gente? Porque a liturgia é a nossa é a parte mais importante do mistério cristão, não é? Por quê? Porque é o próprio sacrifício de Cristo que é celebrado, não é? Toda a Santa Missa é o próprio sacrifício de Cristo. E antes da gente começar a estudar o catecismo, eu fiquei de mostrar alguns livros do Scott Hahn, tá? Principalmente sobre esse assunto da liturgia, que eu falei que o melhor livro que eu já li sobre isso foi do Scott Hahn, que é um ex-pastor americano, muito conhecido, que se converteu ao catolicismo e escreveu um dos melhores livros, gente, sobre liturgia que eu já vi. Tá? Eu já li muitos vídeos sobre liturgia, mas para mim é o melhor. Então eu quero mostrar esse livro aqui. Você, quem nunca leu, né, eu aconselho você a comprar esse livro. A gente que trabalha na liturgia, que trabalha na catequese, então eu aconselho a gente estudar e ler esse livro, porque são 2 livros que ele escreveu contando a conversão dele. O primeiro livro é Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ele conta a própria conversão dele, onde ele era um inimigo da Igreja Católica, batia na igreja, criticava a igreja, e ele nunca tinha entrado numa igreja. Quando ele entrou para falar mal, ele não entrou para assistir uma missa, não é? Ele entrou para falar mal da igreja. Então, quando ele começou a assistir a missa, entendeu? Ele começou a ter
um choque espiritual. Por quê? Porque ele é doutor, né? Ele fez doutorado em Bíblia, como pastor, né? Ele fez doutorado em Bíblia, e a tese dele, o doutorado dele, é no livro do Apocalipse. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, que todos nós sabemos que é o livro mais difícil da Bíblia. Para mim, disparado, o livro mais difícil da Bíblia. Até hoje eu tenho dificuldade com o livro do Apocalipse. Então, ele fez doutorado em Bíblia e em Apocalipse. Então, como ele é um entendedor de Apocalipse, ele começou a assistir à missa. Então, ele chegou à seguinte conclusão. Isso é as palavras dele, está ali no livro. Não é? Que a missa é o próprio Apocalipse. Muita gente acha que o Apocalipse é fim de mundo, não é? Que não sei mais o quê. Não. O Apocalipse, gente, são coisas que já aconteceram, não é? Que estão acontecendo e que vai acontecer. Mas a liturgia que tem ali no Apocalipse, ele compara com a nossa liturgia da missa. Não é? Aí ele explica direitinho, né, os textos bíblicos, não é, onde falam realmente. Eu já até coloquei alguns aqui, mas eu não saberia fazer com a maestria que ele faz. Então eu aconselho você a ler o livro, você vai entender o que eu estou falando. É esse livro aqui, hoje eu trouxe para mostrar para você. O Banquete do Cordeiro. Olha aí. Então a liturgia para ele é o Banquete do Cordeiro. Por isso que nós falamos lá na missa, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não falamos isso? Então, é tirado do livro do Apocalipse. Né? Então ele colocou o nome como o Banquete do Cordeiro. Então a liturgia é um banquete do Cordeiro, do próprio Jesus. Então, aqui embaixo, olha o subtítulo. A missa segundo um convertido. Por quê? Porque ele se converteu. Não é? Ele era protestante e agora é católico. Tá? E não sei se você está vendo essa capa aí, um cordeiro, não é? E ó, é um cordeiro com o cálice e a patena que nós celebramos na missa. Não é? Então tá aí o cálice, a patena e as pessoas ajoelhadas, né? A capa, gente, é muito bonita, né? O cordeiro é o próprio Cristo, cordeiro imolado, ou seja, Jesus que se imola, né, no altar. Aí aqui simboliza o altar, tá vendo? O cordeiro é o próprio Cristo e aqui, né, a patena e o cálice e as pessoas em adoração diante do cordeiro. Isso tudo está lá no Apocalipse, gente. Né, aqueles homens, né, dobrando diante do cordeiro, né, adorando o cordeiro, os anjos. Não é só da terra, não. Ele explica isso. É aquilo que a igreja ensina. A igreja não é só a igreja da terra, é a igreja da terra, do purgatório e do céu. É uma comunhão. Então aqui ele explica, né? É a igreja da terra que se une à igreja do céu, dos anjos, dos santos, para adorar o Cordeiro, que é o próprio Cristo. Então, gente, é maravilhoso. Vale a pena até eu gastar um tempinho aqui, eu só vou ler o que está na contracapa do livro, que eu gosto sempre de ler, para a gente ir para o catecismo. Mas vale a pena, porque é o melhor livro que eu já li sobre liturgia, gente. Porque ele aplica a Sagrada Escritura, o Apocalipse, na liturgia. Então é impressionante esse livro. Então eu vou ler aqui só a contracapa rapidamente. Este livro revela um segredo duradouro da igreja, a chave dos cristãos para entender os mistérios da missa. A liturgia é a celebração da Santa Missa, não é? Isso é hoje, mais do que nunca, necessário, porque os cristãos que ocupam os bancos das igrejas, olha só, hein, aos domingos podem perder de vista, por excesso de familiaridade, o fato de que em cada missa celebramos na terra, presta atenção, hein? Celebramos na terra a misteriosa participação na liturgia celeste, aquilo que eu acabei de explicar. Aqui nós já participamos da liturgia celeste, que nós vamos celebrar quando nós estivermos lá. O que nós vamos fazer diante de Deus? Adorar a Deus. É o que estão fazendo os anjos, é o que estão fazendo os santos.
Então a gente já aqui na Santa Missa, a gente já está se preparando para fazer o que nós vamos fazer no céu. Louvar, bendizer e adorar a Deus. Entendeu? Gente, isso é muito bonito. João Paulo II descreve a liturgia como céu na terra. Olha só, o Papa João Paulo II já dizia. Então, quando a gente vai celebrar a liturgia, é como se já fosse, já está, é um pedacinho do céu. Porque ali está presente Jesus, está presente a igreja, que somos nós. Não é verdade? Por isso, gente, a importância e a seriedade da liturgia e da missa, tá vendo? Esta aproximação à Eucaristia foi feita por um protestante calvinista convertido ao catolicismo. Está falando do Scott Hahn, que foi quem escreveu esse livro. Olha o nome dele aqui, ó. Scott Hahn. Se você quiser, pode colocar na internet aí, você vai ver vários vídeos dele contando a conversão dele. Ele já veio no Brasil várias vezes, gente. O homem é uma enciclopédia. Esse livro, gente, ele está na 15ª edição. Olha só como que ele é bem vendido. Já está na 15ª edição. Convertido ao catolicismo, quando se pôs a estudar a vida dos primeiros cristãos. Isso foi outra coisa que fez ele se converter. Ele estudando a vida dos primeiros cristãos, os escritos, que nós chamamos de patrística, ele se converteu. Por quê? Porque ele viu que os primeiros cristãos eram católicos, não eram protestantes. Isso gente, eu só estou falando aqui porque ele já falou nas entrevistas dele. Ele lendo, ele estudando, ele percebeu o quê? Que a igreja do primeiro século, do segundo século, não era a igreja protestante, era a igreja católica. Foi onde ele se converteu, porque ele é estudioso, né? O ruim é que o nosso povo não estuda, mas ele estuda, ele é um estudioso. O autor explora o mistério da Eucaristia com os olhos novos e fala da missa como um poderoso drama sobrenatural. Ele considera a missa uma coisa sobrenatural, na qual o sacrifício real do Cordeiro traz o céu à terra. Por quê? Porque aí ele vai e explica, né? Ele usa o Apocalipse para explicar isso. A chave do autor para interpretar a missa é o Apocalipse. Acabei de falar, tá vendo? E sua chave para interpretar o Apocalipse é a missa. Olha aí, tá vendo? Por isso que muita gente não entende o Apocalipse. Eu confesso que eu também não entendo. Mas depois que eu passei a ler esse livro, eu comecei a entender um pouquinho. Porque realmente, gente, o Apocalipse é dificílimo. Mas não é nada disso que o povo fala. Entendeu? Não tem nada disso que o povo fala de fim de mundo, né, daquelas coisas terríveis. Claro, né, que alguns sinais, mas qual é a mensagem do Apocalipse que o São João quer dizer? Que a vitória final vai ser de Cristo. Não vai ter a briga entre Cristo e o demônio. Isso é mentira, isso é balela. O demônio já está derrotado, já é um derrotado. Jesus já o derrotou na cruz. Nisso ele retoma o pensamento dos padres orientais do século II ao século IV. Foi aquilo que eu já falei. Então ele estudando os primeiros padres da igreja, nos primeiros séculos, ele se converteu. Em seu texto, ele enfrenta a natureza do sacrifício, né, da liturgia, a fundamentação bíblica da missa. Tem gente que fala que a missa é uma invenção da igreja. Eu já vi gente falando isso, que a igreja inventou a missa. Entendeu? Quem fala isso não conhece a Sagrada Escritura, não só o Apocalipse. Não é verdade? Tá totalmente equivocado. Entendeu? A fundamentação bíblica da missa, a continuidade da tradição católica. Então ele fala também da tradição, porque nós sabemos que os irmãos protestantes não aceitam a tradição, é só a Bíblia. Aqui ele fala, ele como um ex-pastor, ele fala da tradição da igreja. Não é? E a centralidade da expressão Cordeiro de Deus. Olha aí, tá vendo? Eis o Cordeiro de Deus, nós falamos em toda a Santa Missa. Que significa exatamente o próprio Cristo. Por isso que ele coloca aqui o Cordeiro, que era uma simbologia já no Antigo. Ele explica isso também, a simbologia do Cordeiro no Antigo Testamento, como a simbologia do próprio Cristo.
Scott Hahn valoriza o rito católico, demonstra os pontos de convergência teológica entre a teologia católica e a teologia protestante, porque ninguém mais do que ele conhece, ele sabe as duas. Ele foi muitos anos protestante e agora veio para a Igreja Católica, então ele conhece as duas teologias com profundidade. Então, gente, muito melhor do que eu. Eu fiz 4 aninhos de teologia, o homem fez doutor. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele aqui, rapidinho. Então, ele faz, né, uma explicação entre a teologia católica e a teologia protestante. Num texto de natureza ecumênica, olha aí, então, apesar dele agora ser católico, não quer dizer que ele fale mal dos protestantes, não, senhor. Aqui, natureza ecumênica. O que é ecumênico, gente? Diálogo. Ele fala, eu já vi ele falando, que ele conversa até hoje com aqueles que eram, né, da igreja dele. Ele dialoga, hoje como católico, ele dialoga lá com aquele pessoal. Entendeu? Então, gente, ele não é porque ele agora virou católico que ele começa a denegrir o protestantismo, nada disso. Ele mostra os pontos de divergência entre a teologia católica e a teologia protestante. E simplesmente ele faz isso, entendeu? Que certamente trará consolidação à fé dos leitores. E é verdade, gente. Depois que eu li esse livro, para mim, o Apocalipse ficou totalmente diferente do que eu achava e eu fiquei com muito mais amor à liturgia, muito mais amor à missa. Então, rapidinho, só falar um pouquinho de quem é o Scott Hahn, para quem não o conhece. Tá? Você pode pesquisar sobre a vida dele aí na internet. Scott Hahn é professor de teologia e de Sagrada Escritura na Universidade Franciscana em Stamborville, Ohio, Estados Unidos. Ele é americano, mas ele já veio no Brasil várias vezes. Já teve na Canção Nova e tudo. Ele fundou e dirige o Instituto de Apologética Bíblica, Estúdios e presidiu a Fundação dos Missionários da Fé. Casado, tem 6 filhos. E a família dele também era protestante, tá? E ele conta no outro livro dele, né, como que foi a conversão dele e da família dele, né, da mulher, dos filhos, que também eram da igreja protestante, era presbiteriano, e agora veio para a igreja católica. Ele conta isso tudo. Então, gente, se você quiser aprofundar, tá aí. Um pequeno resumo, né, do Scott Hahn. Rapidamente, antes da gente ir para o catecismo, eu tenho mais alguns livros dele, que se você quiser adquirir, eu recomendo, gente. Eu só recomendo aqui livros que eu li e que eu gostei e eu confio. Você pode confiar, tá? Porque eu não vou te enganar. Olha só o livro que ele escreveu. Olha o nome dele aí, ó. Por isso que eu estou mostrando aqui para você não achar que é mentira minha. Scott Hahn. Salve Santa Rainha. A Mãe de Deus na Palavra de Deus. Então, ele como doutor em Bíblia e como um ex-protestante, lembrando que os protestantes só acreditam, né, naquilo que está na Bíblia, né? Entre aspas, né? Acho que nem no que está na Bíblia, porque a Bíblia fala de Maria e eles também não creem, mas tá tudo bem. Então, quer dizer, então aqui ele mostra todos os textos bíblicos que falam de Nossa Senhora. Um ex-pastor falando de Nossa Senhora, tá vendo? Salve Santa Rainha, olha aí, chama Maria de Santa e de Rainha, um ex-protestante, tá vendo? Outro livro dele, Razões para Crer. Como entender, explicar e defender a fé católica. Aqui, gente, ele faz uma explicação, aqui ele faz um verdadeiro tratado de teologia. Ele pega toda a doutrina católica e explica. Um homem que era protestante, hoje explica a doutrina católica. Olha. Gente, sobre a confissão, olha só. Senhor, tende piedade. O poder da cura da confissão. Um ex-pastor falando de confissão. Lembrando que os irmãos protestantes, né, o Lutero, falava que a gente tinha que confessar com Deus. Aqui ele explica e fala que não, senhor. O católico tem que se confessar com o sacerdote. Jesus mandou confessar com o sacerdote. Então aqui ele explica, né, ele como doutor em Bíblia, ele aqui explica todo o tratado teológico sobre a confissão. Tá vendo?
Senhor, tende piedade, o poder de cura da confissão. Lembrando, gente, que o sacramento da confissão não é só para perdoar pecado. É outra coisa que as pessoas não entendem. Entendeu? Tem gente que fala, eu não vou confessar com o padre porque eu não tenho pecado. Mas a confissão não é só para perdoar pecado, é um sacramento de cura, olha aí. O poder de cura. Ele cura o nosso coração, é um sacramento espiritual. Entendeu? Então, gente, a confissão não é só para perdoar pecado, também é o principal. Mas ele também, o sacramento também é para curar espiritualmente. É uma cura espiritual, entendeu? Então, olha só que interessante. Anjos e santos, olha aí, que nós sabemos que os nossos irmãos separados não acreditam na intercessão dos anjos e dos santos, olha aí. Um guia bíblico, tá vendo? Tudo na Bíblia. O homem, gente, sabe Bíblia de ponta cabeça. O homem é doutor. Um guia bíblico para a amizade com os que estão junto de Deus. Olha aí, um homem que era protestante falando dos anjos e dos santos. Tá vendo? Então hoje ele explica que os santos e os anjos intercedem por nós. Tá vendo? Um homem que era protestante. E eu quero também mostrar um livro, esse não é do Scott Hahn, mas eu quero aproveitar aqui e mostrar um livro. Eu tenho, gente, uma biblioteca na minha casa, tá vendo? Eu falei que eu tenho uma biblioteca, olha aí. Olha só aqui, são vários livros. Qualquer dia desse eu vou mostrar aqui no canal, né, a minha biblioteca, os meus livros. Então, eu quero mostrar para você um outro livro, que eu também falei na aula passada, sobre um empresário americano, chamado Tom Peterson. Olha o nome do livro. Tom Peterson. Católicos, voltem para casa. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Olha o nome do título. Católicos, voltem para casa. O que é esse livro? Esse Tom Peterson, ele é um empresário americano. Ele não é padre, ele é leigo, mas ele tem programas nos Estados Unidos, onde ele recebe católicos que estão afastados da igreja. Então ele faz uma explicação da doutrina católica, tá? E ele convida aqueles católicos que abandonaram a igreja. Então esse livro aqui não é para aquelas pessoas que nasceram em uma outra religião, não é para essas pessoas. As pessoas a gente tem mais que respeitar. É aquele que nasceu católico, foi batizado, crismado, fez a primeira comunhão e abandonou a igreja por algum motivo. É o que mais acontece hoje. Eu tenho na minha família. Infelizmente, eu tenho na minha família tios, primos, que nasceram na igreja católica e abandonaram e foram para outra religião. Esse livro aqui, olha, católicos, voltem para casa. Lembrando, gente, que nós temos que respeitar a liberdade de cada um. Mas nós não podemos ficar quietos na nossa. A gente tem que fazer esse povo voltar. Por quê? É eles que saíram. Entendeu? É eles que saíram. Se fosse nós, católicos, que tivéssemos saído, é a gente que tinha que voltar. Mas não fomos nós que saímos. Eles que saíram da igreja. Então eles é que tem que voltar. Por isso que esse título, Católicos Voltem para Casa. Porque está lá na Sagrada Escritura. Haverá um só rebanho e um só pastor. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Está lá. Está lá na carta aos Efésios, né, na carta aos Romanos. Jesus falou isso lá no Evangelho de São João. Que todos sejam um. Como eu e o Pai somos um. Então, gente, quando há uma divisão na igreja, Jesus fica triste. Quem que divide? Eu já falei sobre isso. Né? A palavra diabo é aquele que divide. Então, gente, a divisão não é de Deus. Então, esse livro também tem nas livrarias católicas. Tá? Se você ainda não leu, leia. É um livro maravilhoso. Tá? E você, não é, que foi católico, volte para casa. Né? Jesus está te esperando. O que eu tenho que fazer? Tem gente que pergunta muito. Eu vejo muita gente perguntando na internet. Tá? O que eu tenho que fazer para voltar para a igreja? Primeiro, procure um sacerdote. Primeira coisa que você tem que fazer. Procure um sacerdote, conte para ele, se arrependa, porque você cometeu um pecado. Você largou,
né, a igreja de Cristo para ir para outra religião. Então, faça uma boa confissão. Não é? O padre vai te preparar, não sei, tem gente que às vezes nem fez a primeira comunhão, o crisma, vai te preparar até para você fazer o sacramento se você ainda não fez. Agora, se você já fez, faça uma boa confissão e volte para a igreja. Né? Vá trabalhar na igreja agora, né? Porque você nunca foi católico. Né? Me desculpa te falar, você foi católico de boca. Agora não, seja um católico praticante agora, faça igual eu. Não estou falando que eu saí da igreja, graças a Deus não sou louco. Né? Mas estou falando que agora eu trabalho na igreja. Eu sempre fui um católico de boca. Agora não, agora eu sou praticante. Então, você que vai voltar, não volte também só para dizer que é. Não. Trabalhe, né? Faça alguma coisa na igreja para ajudar, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Agora veja, isso está acontecendo. Tá? Eu tenho um outro livro aqui, mas eu não trouxe agora. Eu vou trazer numa próxima. Pessoas de outras religiões que estão voltando para a igreja. Só que eu já mostrei o Scott Hahn, não é? Mas não é só nos Estados Unidos não, no Brasil, porque tem gente que acha que isso não está acontecendo. Entendeu? Tem gente que acha que só tem pessoas abandonando a igreja. Não, senhor. Eu já vi vários testemunhos aí na internet de ex-fulano, ex-bertano, ex-cicrano, de outras religiões que estão voltando para a igreja. Tá? Então não é só nos Estados Unidos que está acontecendo isso não, gente. Então vamos rezar, vamos pedir a Deus que isso aconteça, né? Que muitos católicos voltem para casa, tá bom? Então, gente, valeu a pena a gente perder um pouquinho de tempo, porque eu tinha que fazer essa introdução, já há muito tempo que eu queria fazer. Tem tudo a ver com o nosso assunto, né? A liturgia, tá? Porque, gente, não tem em outra religião. Só na igreja que tem essas coisas, que tem os sacramentos, que tem. Por isso que é um perigo o católico deixar a igreja, porque lá não tem nada disso. Na outra não tem os sacramentos, não tem os sacramentais, né? Tem muita coisa, né, aqui que não tem lá. E o que tem lá, eles levaram daqui. Tudo aquilo que tem nas outras religiões, eles levaram daqui. A fé, a própria Bíblia, mesmo que alteraram a Bíblia, mas a própria Bíblia, já falei sobre isso aqui, foi a minha última aula, né? A gente sabe que foi a igreja que montou a Bíblia, então até isso eles levaram daqui, entendeu? Então vamos lá, vamos para o catecismo agora, que já gastei aí bastante tempo falando. O parágrafo, gente, agora é 1073, tá? Eu parei no 1072. Então agora nós vamos para o 1073, na página 303 do nosso catecismo. O título é Oração e Liturgia. Então, gente, primeira coisa, quando você for para a igreja, já vai em oração. Por isso que a igreja pede, né? Chegou na igreja, não fique conversando. Como eu já falei aqui, que eu estou cansado de ver. Já entra naquele clima de oração. Por quê? Você vai celebrar o mistério de Cristo. Cristo vai estar presente ali. Né? Então você vai ficar conversando. Jesus vai na sua casa, você vai ficar conversando com outra pessoa. Vai dar atenção para o chefe, que é Jesus. Então já chegue na igreja em clima de oração. Eu acho tão bonito quando as pessoas chegam, se ajoelham, ficam ali em oração. Isso eu acho bonito, mas tem gente que chega e começa a conversar, fica no celular. Chegou na igreja, gente, desliga o celular. A igreja não é lugar de celular, é o que eu mais tenho visto. Tem gente que não sai do celular dentro da igreja. Primeiro, eu já saio de casa e boto no silencioso. Quem quiser, só depois que eu sair da igreja. A menos que seja alguma coisa grave, mas eu tenho certeza que não é. Mas quem me chamar vai ter que esperar. Chegou na igreja, eu boto no silencioso. Então, gente, igreja é lugar de oração, é a casa de Deus. Tem gente que acha que vai para qualquer lugar, não. Então já fica em clima de oração, entendeu? Então, oração e liturgia. Então, liturgia, gente, já tem que se preparar. Você não vai para um lugar qualquer, celebrar uma coisa qualquer. A liturgia é também participação da oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Olha aí, então a Santíssima Trindade, gente, está presente. Tá? Então, quando a gente celebra a liturgia, por isso que a gente começa invocando a Santíssima Trindade e termina invocando a Santíssima Trindade, a bênção. Tá? Então, a liturgia é celebrada, como é que ele fala aqui? Na oração de Cristo
dirigida ao Pai no Espírito Santo. Olha que bonito. Então, por isso que o Scott Hahn explica isso tudo no livro que eu falei. Nela, na liturgia, toda a oração cristã encontra sua fonte e o seu termo. Olha aí. Então, é a maior oração, porque ali nós estamos oferecendo a Deus o próprio sacrifício de Cristo pelos nossos pecados e o de toda a humanidade. Pela liturgia, o ser humano, né, o homem no caso, aqui fala o homem, o ser humano, interior, tá? É enraizado e fundado no grande amor com o qual o Pai nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Como é que começa a missa, gente? O que nós falamos? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olha aí, tá vendo? É o que o Scott Hahn fala. Tudo, Efésios capítulo 2, versículo 4. Ó, tá vendo como é que toda a missa tá na Sagrada Escritura? E o povo fala que a missa não tem missa na Bíblia. Toda celebração na missa é baseada na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Toda. Entendeu? Anote os textos aí. Efésios capítulo 2, versículo 4. Em seu Filho bem-amado. Já reparou que toda oração na missa termina por Cristo Senhor nosso? Já reparou? Isso está lá em 1 Timóteo 2,4. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E o povo fala que nós não... que a gente coloca o santo no lugar, Maria no lugar. Você não vê. Se fosse assim, então a gente chamava por Santo Antônio, pela Virgem Maria. Você não vê isso. Toda oração na missa termina por Cristo. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão na missa e não reparam as coisas. Por favor, a partir de amanhã, quando você for na missa, repare. Foi o que o Scott Hahn fez. Por isso que ele se converteu. Repare tudo na missa. Todas as orações, todos os gestos, tudo que acontece, desde quando o padre entra até quando o padre dá a bênção. Repare tudo. Ensine o seu filho. Quando ele já tiver uma certa idade, leve ele para a missa, mas não só para assistir. Participar e entender o que nós estamos celebrando, cada palavra, cada gesto. Por Cristo Senhor nosso. Repare isso. Toda oração termina assim. Por Cristo Senhor nosso. Toda ela. Toda ela. Repare para você ver. É a mesma maravilha de Deus que é vivificada, ou seja, tornada presente. Então toda a missa se torna presente, não é repetição, como achava o Lutero. E entronizada por toda a oração. Toda a missa é uma oração dirigida ao Pai por Jesus no Espírito Santo. Em todo o tempo, no Espírito. Olha aí, Efésios capítulo 6, versículo 18. Por isso que o Scott Hahn falou lá que a missa é uma coisa sobrenatural. É a liturgia da terra celebrada, Apocalipse diz isso. É as nossas orações que sobem até Deus. Está lá no Apocalipse. Por isso que ele fala. Entendeu? Por isso que ele teve esse choque espiritual. Né? Então, gente, é muito bonito. É muito bonito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Anote esses textos aí para você ler depois. Tá bom? Tem mais aqui. Tem mais textos aqui. Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vai anotando esses textos aí para você ler depois. Esse é o parágrafo 1073. O 1074 fala da catequese e da liturgia. Olha aí. Então isso é importante para nós que somos catequistas. Então, gente, nós catequistas, se a gente não for à missa, primeiro a gente não está dando testemunho. Não é verdade? Segundo, como é que você vai ensinar uma coisa que você não pratica e não sabe nem o que é? Por isso que eu estou falando, essas aulas que nós estamos tendo de liturgia aqui, você que é catequista, você que é ministro, assista e passe para outras pessoas. Entendeu? Se eu falei alguma coisa errada aqui, pode me corrigir. Se tiver alguém de liturgia aí, se eu falar alguma coisa errada aqui, coloca nos comentários aí. Você falou, isso está errado. Entendeu? Mas vamos divulgar. Gente, às vezes nós catequistas mesmo, nós não conhecemos o que a igreja ensina. Então vamos lá, passe essas aulas para quem é catequista, para quem é ministro, cerimoniário, coroinha, não é? Todo mundo que trabalha na liturgia, tá bom, gente? Olha que coisa linda. Parágrafo 1074. A liturgia é o ápice
Não tem nada mais importante, gente. A liturgia é o ápice para o qual tende a ação da igreja, tá vendo? Então, nada é mais importante, gente, do que a Santa Missa, nada. Por isso que se você perder a missa de domingo é pecado mortal. Tem gente que não sabe disso, mas é verdade. O católico que perde a missa de domingo cometeu pecado, tem que se confessar. Você infringiu 2 mandamentos. Você não amou a Deus, você não guardou o dia do Senhor. Entendeu? Você infringiu 2 mandamentos. O primeiro, né? Você não amou a Deus sobre todas as coisas, porque você não está prestando culto a Ele, pelo menos o domingo, que é o dia dele. E você não guardou o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor não é só não trabalhar, é você louvar e bendizer a Deus. Entendeu? Então, nada se compara à liturgia, nada. E ao mesmo tempo é a fonte de onde emana toda a sua força. Sacrosanto Concílio número 10, é o documento do Concílio Vaticano II. Então, gente, a minha avó, que eu já falei, ela falava semana sem missa, domingo sem missa, semana sem graça, sem Deus. Minha avó falava isso e é verdade. Quando a gente não vai à missa de domingo, está faltando alguma coisa. Então nos dá força para a gente seguir em frente, seguir, né? Tanto na parte espiritual, mas também o nosso dia a dia também. A missa te dá força para isso. A vida não é fácil, a vida de casado não é fácil. A vida, né, no mundo aí não é de trabalho não é fácil. Então ali você renova as suas forças, porque você está diante de Jesus. Então quando você comunga, Jesus vem ao seu encontro e ele te dá força para você viver aquela semana ali, na graça de Deus. Por isso que, né, é importante também. Você vai estar com os irmãos, né, conversar com os irmãos, não é verdade? Então isso é muito importante. A liturgia é, portanto, o lugar privilegiado da catequese. Olha aí, tá vendo? Então por isso nós temos que levar o povo para a igreja, porque lá é o lugar principal da catequese. Quando o padre, né, tem lá as leituras, a primeira leitura, por isso que não pode tirar as leituras. Tem que ter a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho e a homilia, o padre explicar. É uma catequese. Aí é o próprio Cristo, na pessoa do padre, que vai explicar. Não é eu, não é você. Por isso, gente, que o padre não pode largar a homilia para falar de política, para falar de outros assuntos, como eu já falei aqui. O padre tem que explicar as leituras, é a catequese. Olha o que o catecismo está dizendo. Privilegiado da catequese do povo de Deus. É o domingo. Entendeu? Porque dia de semana, gente, todo mundo trabalha, então a igreja entende. Todo mundo trabalha, estuda, tem seus afazeres. Agora de domingo ninguém tem desculpa. Então você tem que ir para a igreja ouvir, não é? Abrir os olhos do coração. Também não é só ouvir com os ouvidos, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deixar que aquela palavra caia no seu coração. Então, por isso que eu volto a dizer, essa hora não é lugar, não é a hora de conversa. Na hora da homilia está todo mundo conversando, tem gente que não está nem ouvindo o que o padre está falando. Entendeu? Desliga o celular, é uma catequese. Você já não vai à missa dia de semana, você já não lê a Bíblia. O católico já não lê a Bíblia, né? Diz que não tem tempo, então pelo menos de domingo. Escute o que Deus tem para te falar. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. Tá vendo? Então, gente, nós que somos catequistas temos que colocar isso para os nossos catequizandos. Os meus sabem disso, né? Eu fico insistindo com eles. Não faltem missa de domingo. Tá? Se não pode vir no domingo, a igreja é tão boa que fala que você pode ir até no sábado à noite, se você não pode ir no domingo. Isso aí, gente, é uma exceção. O certo é você ir no domingo. Ninguém toma banho no sábado para valer para o domingo. Como dizia o Padre Léo. Né? Então, quer dizer, mas a igreja é tão maravilhosa, a igreja é mãe. Então a igreja diz, se você não pode ir no domingo por algum motivo, você pode ir no sábado à noite. Que já vale para o domingo. À noite. De manhã não, de noite. Tá? Mas o certo é você ir no domingo. E não tem desculpa. Aqui na Matriz, gente, tem 4 horários de missa. Tá certo que tem lugares que não tem missa. Né? Paciência. Mas aqui em Itaperuna você não tem desculpa.
Quem mora na roça, a gente entende, né? Se tem uma cidade que não tem igreja, a gente entende. Cidade pequena. Agora, gente, Itaperuna tem igrejas óleo. Aqui na matriz são 4 horários de domingo. 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Então, nós não temos desculpa. Ok? Uma horinha só para Deus e você não pode? Então, gente, esse parágrafo 1074, nós catequistas temos que decorar ele. Nada, gente, é mais importante do que a liturgia, porque lá, além da gente encontrar com Deus, lá é uma catequese. Não é? Lá é uma verdadeira catequese, como ele está falando aqui. Cristo age em plenitude para a transformação dos homens, aquilo que eu falei. Não é? Porque é o próprio Jesus, né, que vem ao nosso encontro fisicamente, gente. Isso não tem nenhuma outra religião. Eu acho que você ainda não parou para pensar nisso. Nas outras religiões, Jesus está presente? Claro, Deus está presente em todas as partes onde ele é invocado. Mas espiritualmente. Espiritualmente. Agora, é a única igreja, é a igreja católica, onde Cristo está presente fisicamente. Corpo, sangue, alma e divindade. Vem ao seu encontro e você pode receber ele dentro de você. Por isso que ninguém, não é qualquer pessoa que pode receber. Entendeu? O próprio Deus vem ao seu encontro e vem para dentro de você. Gente, isso não tem nenhuma religião. Nenhuma. Esse é o parágrafo 1074. O parágrafo 1075 diz assim: a catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo, ela é mistagógica, olha lá, procedendo do visível para o invisível. Olha que coisa bonita. Não é? Então, por quê? Porque é o visível, né? Tem a parte visível, né? Para o invisível. Olha que coisa linda. Parece até uma poesia. Então, gente, o catecismo, ele reconhece que é um mistério. Assim como Deus é um mistério, o que nós celebramos é um mistério. A Eucaristia, gente, é o maior mistério da fé cristã. Como é que Deus pode estar num pedaço de pão? Eu sei que isso é um mistério. Eu sei que, se a gente parar para pensar, realmente é uma coisa que só a fé vai nos explicar. Deus num pedacinho de pão. Entenderam? Mas isso aí é o quê? É o amor. Quem ama quer estar junto. Tem uma história, eu gosto muito de história, eu gosto muito de contar história. Um católico, ele encontrou com um islâmico, um muçulmano. E o muçulmano começou a questionar ele sobre a Eucaristia. Entendeu? Eu não entendo esse Deus de vocês. Como é que pode? O Deus que eu acredito, Alá, é infinito, é grandioso. Não cabe num pedaço de pão. Como é que pode o Deus de vocês num pedaço de pão? Não aceito isso não. Meu Deus, é o Deus que faz milagres, é o Deus que faz parar a tempestade e não sei mais o que. É um Deus que faz e acontece. Entendeu? Agora esse Deus de vocês aí não tá com nada não. Um Deus num pedaço de pão. Aí por isso que é importante. Tá vendo como é que é importante a gente conhecer as coisas de Deus? Se fosse uma pessoa que não soubesse nada, ficaria quieto, com o rabinho entre as pernas. Mas ele pegou uma pessoa que entendia das coisas, entendia da fé. Aí ele virou para ele e falou: realmente, o Deus que eu creio, realmente, ele se fez um pedaço de pão. Mas por quê? Por que ele se fez um pedaço de pão? Por amor a mim e a humanidade. E o amor dele por mim é tão grande que ele quis estar dentro de mim. No meu coração e dentro de mim. Não só por fora. Entender? Porque quando a gente comunga, né, Jesus está dentro de nós. A igreja ensina isso. Enquanto a hóstia não se dissolve por completo, Jesus está ali fisicamente dentro de nós. Entendeu? Por isso que a gente tem que ficar 1 hora sem comer nada para receber Jesus. Nada. Tem que fazer um jejum de 1 hora antes da comunhão. Entendeu? Então a gente recebe realmente
né? Deus vem ao nosso encontro, se une a nós, como diz. O próprio Jesus fala isso, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tá vendo? Permanece em mim e eu nele. É uma comunhão. Entendeu? Então, realmente, aí o cara não falou mais nada, ficou quieto. Ele não soube, né, responder. Então, gente, o nosso Deus realmente é um Deus humilde, que se fez um pedaço de pão, com certeza, mas por quê? Por amor a cada um de nós, para estar conosco, porque quem ama quer estar junto. Quem é namorado aí sabe. A pior coisa para o namorado é quando ele não pode ver a namorada, ele fica louco. Não é verdade? Quem é namorado aqui sabe. Ele fica doido para chegar ao final de semana para ele ver a namorada. E quem mora longe? Quem namora uma pessoa que mora longe? Eu já namorei uma pessoa que morava longe. Aqui pertinho, de Miracema. Eu ficava doido para chegar sábado, domingo para me ver minha namorada. Ou eu ir lá na casa dela, ou ela vir na minha casa. Então, gente, Jesus quer estar conosco. Todos os dias. Mas pelo menos aos domingos. Nem isso as pessoas vão atrás dele. Entendeu? Então, é isso. Procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Tá vendo? Já expliquei sobre isso. Tal catequese é da competência dos catecismos locais e regionais. Então, olha a importância de nós catequistas, tá vendo? Da pastoral, né? Então, gente, é por isso que eu falei, a igreja confia muito na gente. Olha que coisa bonita. O presente catecismo, esse aqui, porque existia um catecismo antes desse, o catecismo romano. O presente catecismo, que pretende servir para a igreja inteira. Então, gente, esse catecismo aqui é para a igreja inteira. Não é só para o padre, para o papa, para o bispo. Principalmente para nós leigos. Então, devore esse catecismo. Devore. Nós que trabalhamos na igreja, muito mais. Por isso que eu estou falando. Tem gente que nunca leu o catecismo. Por isso que eu estou falando. Me ajude, compartilhe aí nos grupos. Você que é de uma catequese, de crisma, de primeira comunhão, de batismo, poste os vídeos aí. Coloque aí, compartilhe no pessoal da catequese, por favor. É um apelo que eu te faço. Nós precisamos. Entenderam? Então, gente, o catecismo é para a gente devorar. Para a igreja inteira, na diversidade dos seus ritos e de suas culturas. Porque o catecismo sabe, né, que o catecismo ele tem, a igreja tem os ritos, não é? Tem os tradicionalistas, né? Tem os que após o Concílio Vaticano II. A igreja sabe tudo disso, a igreja não proibiu nada. Desde que aceite o Concílio Vaticano II, desde que aceite o catecismo. Por exemplo, os arautos do Evangelho. Os arautos do Evangelho, eles não aceitavam nem o Concílio Vaticano II, estavam fora da igreja. Eles aceitaram o Concílio Vaticano II, aceitaram o catecismo. Hoje, eles são católicos, né, estão aprovados pela igreja, pelo Papa, mas eles são tradicionalistas. Eles celebram a missa deles lá em latim, não é? Como tem aí o Padre Geraldo, não é? Mesma coisa. Eu já fui na missa do Padre Geraldo, totalmente diferente da nossa, mas eu vou lá, respeito, é a liturgia deles, entendeu? Mas mesmo eu não entendendo latim, eu participei, entendeu? Então, gente, isso é o mais importante. É uma igreja só, mesmo com rituais diferentes e culturas diferentes. Não é? Quem vai lá para os outros povos, lá para os outros países, a missa pode ser, o ritual pode ser diferente, mas desde que obedeça à essência da missa. Liturgia da palavra, liturgia eucarística, entendeu? Apresentará o que é fundamental e comum a toda a igreja no tocante à liturgia, como mistério, já falei, e como celebração. Olha aí, isso eu acho lindo. É uma celebração. Nós celebramos, não é, o sacramento da Eucaristia.
entendeu? Nós celebramos o mistério pascal de Cristo. Toda missa nós celebramos, né, o mistério pascal de Cristo. E em seguida, os 7 sacramentos e os sacramentais. Olha que coisa maravilhosa, olha que maravilha. Então, depois, mais para frente, nós vamos estudar os 7 sacramentos e os sacramentais. Entendeu? Que é uma maravilha. A igreja tem os 7 sacramentos, mas também tem os sacramentais. Qual a diferença? Nós vamos explicar. Então, nós temos ainda muita coisa para a gente ver, gente. Por isso que estou falando, nos acompanha aí, que é uma sequência. Tá? Então, nós vamos estudar aí dos sacramentos, sacramentais, tudo isso nós vamos aprender juntos. Que eu também não sei tudo. Eu sei porque eu estudei teologia, graças a Deus. Mas não quer dizer que eu sei tudo, não. Também estou estudando junto com vocês. A gente nunca pode parar de estudar. Os padres estudam até hoje. O padre estuda 3 anos de teologia, 3 anos de filosofia, ordena. E ele continua estudando. Por que o Papa tem, a maioria deles tem doutorado, isso e aquilo? Porque continua estudando. Tem gente que para, faz ali um aninho de teologia e acha que sabe tudo. A gente tem que estudar até morrer, gente. Santo Agostinho fala, eu creio para compreender, eu compreendo para crer ainda mais. Quanto mais eu estudo, mais eu creio. Entendeu? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 1075, mas tem mais. Tem mais. Hoje eu perdi um pouquinho de tempo, porque eu falei um pouco aí dos livros do Scott Hahn, do Tom Peterson, e eu acho que valeu a pena. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé, tá bom? Se você não tem como comprar os livros dele, tem palestras dele aí na internet, aí, entendeu? Ele contando a conversão dele, pode colocar na internet aí, tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar no parágrafo 1076, onde ele continua falando sobre a liturgia, tá? A economia sacramental, tá? Porque a liturgia é você celebrar os sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia, tá bom? Então, na próxima aula, parágrafo 1076, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se tiver algum padre, né, algum diácono me assistindo aí, nos dê a bênção, tá bom? E coloque aí se eu falei alguma coisa errada, tá, gente? Podem me corrigir aí, sem problema nenhum. Nós estamos aqui para conversar, bater papo, né, dialogar, estudar sobre a nossa doutrina, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.